Um feiticeiro sinistro capaz de conversar com demônios. Uma maga erudita que fala vários idiomas. Um eremita que vive isolado e fala com animais. Um templário, um cavaleiro que luta pelos seus ideais. Uma guardiã, uma arqueira que vive nos ermos. Uma combatente destemida que luta contra invasores. Uma pirata carismática que lidera vários homens pela vastidão. Um assassino sombrio que distorce as sombras para suas missões. Um menestrel carismático que tem os favores dos reis. Estas são algumas opções de classes que você pode desenvolver no D20 RPG. E o vídeo de hoje tem como objetivo a gente trocar uma ideia de como você pode usar o D20 de RPG a partir das 3 classes básicas, as 3 classes estruturais, e desenvolver personagens jogando. Salve aventureira, salve aventureiro, bom dia. Eu sou o Kiral e hoje a gente vai trocar uma ideia de como a gente pode desenvolver classes jogando. O D20 de RPG tem 3 classes estruturais, combatente, arcanista e especialista, e como isso é mais do que o suficiente na minha visão que permite o desenvolvimento de uma série de outras classes que, ao invés de serem desenvolvidas fora da mesa, por combinação, vou pegar esse talento com essa classe, combinar com essa classe para virar isso, que isso seja desenvolvido na mesa de maneira orgânica. Então essa é a nossa proposta, como a gente tem experienciado isso, como eu vejo isso, como isso fez parte da estrutura do D20 de RPG. Essa é que a gente vai trocar ideia hoje, né, pra gente trocar um XP e falar inclusive do clérigo, que muita gente está perguntando disso. Então, para começar, eu quero trazer aqui para a mesa algumas inspirações, né? O DCC RPG, ele tem a box Lankmar, que eu vou deixar o card aqui de uma resenha que eu já fiz sobre ele, que eu joguei por um tempo, e nessa proposta de espada e feitiçaria você tem 3 classes estruturais, que são as mesmas, a mesma ideia, né? Isso é muito comum em espada e feitiçaria, e você tem isso também no sistema do Diogo Nogueira, né? Espadas afiadas, feitiços sinistros. E essa inspiração mais fortemente veio da própria literatura de espada ou feitiçaria. Você, quando vai ler os contos originais do Howard, por exemplo, você vê ali a raiz de feiticeiro, a raiz de combatente, né, de guerreiro. Eu até pensei na ideia de deixar só espada e magia, né, só combatente e arcanista, porque nessa raiz a gente vê esses personagens, né? Combatente poderia ocupar o espaço de ladrão, de especialista. Isso tem muito nos contos de Fafnir, de Grey Mouse, do Fritz Leiber. A gente tem no Michael Moorcock, né? A saga do Eric de Meone Bonnet. E a gente tem aqui a tríade dos autores Howard, Fritz Leiber e Moorcock, essa tríade que forma a raiz original da estrutura de espada e feitiçaria. E essa é a principal base, essa é a principal inspiração do D20 de RPG. Nesse caso, eu resolvi adicionar especialista porque tem um amigo da mesa que adora, eu sei que tem uma galera que adora, e isso me fez quebrar a cabeça para chegar nessa proposta de especialista dentro, né, alinhado com a jogabilidade que a gente quer. E aí ele foi adicionado, mas eu cheguei a pensar em pôr só espada e magia, só combatente e arcanista. Mas entrou ali, eu acho que tá rodando bem, ele tá bem alinhado com a proposta, ele não escapa e permite uma série de outras possibilidades também, que eu acho legal. Beleza. Em cima dessas inspirações, a gente chega então na proposta de personagens desenvolvidos na mesa. Como que a gente pode fazer isso? E aí você vai gerar os atributos, né? Você coloca os atributos na ordem, joga 3d6 e você obtém, por exemplo, uma sequência de números dessa aí. 7, 3, 10, 15, 8 e 14. Coloca os modificadores na frente e vai pensar: que personagem eu posso fazer a partir daqui, né? Então você começa a analisar: olha, se o meu personagem tem destreza mais 1, ele é destreza, basicamente acurácia, né? Ele vai ter bônus para acertar, mas ao mesmo tempo ele tem inteligência alta, então isso daria, ele falaria mais idiomas, né? E poderia até pegar idiomas raros.
Então, beleza, e de repente esse personagem pode ser arcanista, porque tem inteligência alta, ele vai ser erudito, vai falar alguns idiomas, mas ele pode também ser especialista, tem destreza alta, vai ter mais acurácia, mas por que não também combatente, né? Apesar dele ter penalidade em dano, ele tem vantagem no acerto. Então encaixaria uma série de outros personagens, todas as possibilidades encaixam aqui, né? Você tem que pensar como vai desenvolver. O fato dele ter constituição e força baixa, um combate engajado talvez não seja o melhor ideal. Por quê? Porque você tem penalidade no ponto de vida, que vai dar penalidade na capacidade de combate e vai dar menos dano engajado. E aqui, só uma coisa que é pouco explorada, mas só atributo já te dá customizações muito legais de você pensar no personagem. Então o amigo, quando gerou esses números, ele olhou, refletiu e ele pensou, dá pra fazer a partir daqui um arqueiro, né? Vou fazer um personagem que é combatente, a classe, mas ele vai pegar a especialização em arco para dar mais dano com arco, ele já tem a vantagem da destreza, então ele vai ser arqueiro. Ele pensou assim. Você poderia pensar diferente, você podia fazer um arcanista, que olha lá, ele é carismático, ele é ágil, você poderia fazer especialista pela própria agilidade, dá para brincar como você quiser, né? Os próprios atributos te dão essas possibilidades. E isso tem a ver com aquele jargão abrace a aleatoriedade, né? É uma brincadeira em que a partir dos atributos gerados aleatoriamente te estimule na criatividade a fazer um personagem base. Você ainda não desenvolveu ele na mesa, né? Por enquanto ele foi gerado. Aí ele pensou, sabe aqueles traços e peculiaridades? Tem uma lista lá no D20 de RPG, aquela lista é uma inspiração. E aí, nesse caso, ele nem quis dar da lista. Não precisa pôr também, né? A ideia é para você estimular, você ir caracterizando, né? Ele olhou essa Constituição 8 e falou assim, cara, eu quero... Colocou um asterisco lá e falou assim, eu quero trabalhar essa característica aqui, ó. Esse personagem possui alergias, né? Ele é mais vulnerável às gripes da montanha, que a gente estava jogando numa região montanhosa. Beleza, ele notou isso lá, né? Ele quis interpretar que essa Constituição um pouco abaixo da média trazia isso para ele, a gente iria explorar juntos nessa construção coletiva, isso na mesa. Beleza, essa foi a visão dele, personagem é dele, tá tudo certo. Aí, se a gente olhar, olha a diferença. Se a gente pegar essa lista gerada e comparar com uma outra lista de um outro colega na mesa que ia jogar junto, ele gerou 12, 6, 11, 17, 14, 10. Só os atributos. Duas classes combatentes já dão personagens completamente diferentes. Porque um dos personagens é erudito, fala 3 idiomas a mais, né? O outro personagem não sabe ler e escrever. Olha a diferença. Um personagem vai ser combatente, né? Tem capacidade de combate maior, vai ser de engajado. Ele olhou para esses atributos e pensou, vou fazer um soldado, né? Um personagem que usa armaduras, tem uma acurácia muito grande, uma destreza alta, né? Então um personagem que tem uma alta finesse com as armas e constituição, bônus do ponto de vida. Então ele quis fazer um personagem combatente, engajado. Então atributos já criam personagens muito diferentes. Isso é muito legal, né? Então esse é o primeiro ponto. Atributos já geram a possibilidade de você estruturar personagens bem diferentes. E eles ainda podem ser desenvolvidos na mesa de forma que eles vão ficando únicos, né? Vai ser fruto do jogar. Então vamos pegar o exemplo desse arqueiro. Teve uma aventura que eles encontraram um ente, né? Uma criatura que protegia os bosques locais. E eles acabaram fazendo aventura para ajudar essas criaturas, né? Esse ente. E ele foi o único sobrevivente. Como recompensa, o que o ente fez para ele? Ele foi o único sobrevivente da missão que deu certo. O que o ente fez para ele como recompensa? O ente deu para ele um galho, né? Opa, pera aí que eu até acelerei aqui. O ente deu para ele um galho dele mesmo, né? Um galho mágico. A galera ficou zoando. Ah, você tá com um toco mágico. Não serve para nada. Mas ele usou esse galho, né? Entalhou ele, tudo nessas ações entre aventuras, né? O downtime action. Nesses momentos que você tá ali convertendo o XP de aventura em experiência real, né? A gente tem trabalhado isso. E aí ele usou esse momento para poder confeccionar um arco a partir dos galhos, né, que o ente deu o galho do ente. E aí ele fez ali um arco mágico. Na verdade ele não fez o arco mágico, ele já recebeu o galho e ele só fez o arco para ele. E a gente trabalhou que fosse um arco mágico que o ente deu. Em adicional, o ente abençoou ele. O ente falou assim, você que protegeu agora a natureza, né? Ele já era erudito, já falava alguns idiomas, inclusive ele falava o idioma do ente.
Mas ele virou e falou assim: você agora terá a capacidade de conversar com os animais. E aí o Ente deu para ele uma bênção, né? Além do arco, deu para ele uma bênção de falar com animais. Então, se a gente pensar, se a gente pegar idiomas, né? O que seria idiomas? Ele escolheu um desses idiomas raros que ele escolheu, foi do alinhamento que a gente trabalhou, que é o Silvio, né? O Silva, que vem do Silvano, né? Que é uma entidade da natureza, e o Ente falava esse idioma. Então ele conversou com o idioma nesse idioma que seria o idioma do alinhamento neutralidade, mas que a gente customizou nisso. Em adicional, ele ganhou o idioma como recompensa, né? Uma magia, na verdade. Era o poder de se comunicar com animais. Ele poderia usar essa magia e falar com animais uma vez por dia, um feitiço. Que ele ganhou como bênção do Ente, além do arco. Então, nessa brincadeira, a gente tem ali um personagem que é essa pegada do que seria o Ranger, né? O guardião ou o patrulheiro, que foi desenvolvido na mesa. Eu não vejo necessidade de você colocar a classe ali, porque ela é uma classe avançada da customização do seu jogar. Então você pode trabalhar isso a partir de coisas que acontecem na mesa, você transforma uma classe como combatente nessa classe. Ele vai virar essa classe jogando, né? Pela bênção que ele recebeu do Ente, pelo arco mágico. Ele começa a desenvolver esse tipo de personagem. Então, desenvolva personagens jogando. E essa é a lição, essa é a proposta do D20 de RPG. É a partir das classes estruturais você conseguir desenvolver personagem. E aí agora a gente chega naquele ponto, né? Muita gente me perguntou assim, mas e o clérigo, né? Tem gente que adora clérigo e quer jogar de clérigo, por que eu não pus clérigo? Uma das propostas é que você pode desenvolver clérigo a partir de arcanista, né? É aquela pergunta, mas e o clérigo? E aí eu te faço uma pergunta se você já leu as Crônicas de Gelo e Fogo do Martin ou já viu a série Game of Thrones, né? A Melisandre era clériga ou era maga? Essa pergunta fica no ar, né? Depende, tem gente que olha que ela era uma sacerdote de R'hllor, tem gente que fala, não, ela era uma feiticeira do leste. E essa brincadeira tem muito a ver com espada e feitiçaria, tem muito a ver com a proposta D20 de RPG, né? Então eu vou mostrar aqui um exemplo de como a gente pode desenvolver clérigo a partir de combatente, nem é de arcanista, porque arcanista poderia, a partir das magias que tem lá, você desenvolvendo uma versão clérigo, tá? Entre aspas. Mas eu vou mostrar o clérigo mesmo, mais clássico, ou até paladino, a partir de combatente que já rolou em mesa, né? Então vou dar um exemplo. Imagina esses atributos aqui, a sua sequência, ó. 12, olha o atributo simplesmente básico, ó. 12, 9, 11, 10, 10, 14. Só tem carisma mais um. O resto é tudo mais zero. Você olha por esse atributo e fala, cara, eu vou fazer um combatente, né? O personagem vai ser um soldado clássico, que o carisma dele é essa presença, então ele tem uma capacidade de liderança, né? De conectar com auxiliares um pouco melhor. Mas é isso, é um personagem comum, um soldado ali, ele era um escudeiro, né? E começa, lembrando que personagens nos primeiros níveis, até nível 3, eles são personagens em treinamento. Então ele era um escudeiro degradado que começou ali a desenvolver como personagem. E olha o que rolou na nossa mesa com ele, exatamente esse personagem, tá? Ele, nos traços e peculiaridades, ao invés de sortear, ele quis escolher. Você pode escolher um que não está nessa lista. A brincadeira é de servir de inspiração. E ele escolheu que ele era, o 25 lá, extremamente religioso. Então ele trouxe esse traço pro personagem dele. Ele era um escudeiro muito religioso, acreditava na fé e da ordem, né? E ele tinha atributos básicos. E ele foi jogando aventura, desenvolvendo no personagem, né? Ganha XP, sobe de nível. E aí, nessas aventuras, ele acabou encontrando um item mágico, que era um símbolo sagrado da ordem. E esse símbolo sagrado, na hora que você veste ele, né, você sente a força da ordem, ele te permitia usar uma vez por dia a magia exorcismo, que é o Turn Undead, né? Que é a magia do nosso jogo. Então ele era um guerreiro devoto, que conseguiu um símbolo sagrado, e com esse símbolo sagrado ele conseguiu usar o Turn Undead. Continuou jogando. E ele foi abençoado por uma força da ordem, né, numa aventura mais pra frente, que ele deu uma runa, né, uma chaga da ordem, uma runa mágica na mão dele, uma tatuagem, né, entranhou ali uma marca arcana, e ele, da ordem, ele uma vez por dia ele conseguiu usar essa energia, essa força, para fazer a magia restaurar, né, a magia cura. Então olha só que a partir de combatente, ali no nível, acho que não me lembro se ele era nível 3 ou 4,
que tinha essa runa mágica, né, da ordem, tinha esse item mágico, ele se desenvolveu um personagem que você pode olhar e pensar que é um clérigo ou um paladino. Mas ele desenvolveu isso na mesa, desenvolveu jogando, a partir de aventuras, de relações, da fé, interagindo o XP dele, né, o gasto do tesouro em cima de construção de relicários. E aí trazendo, ele acabou sendo abençoado por uma entidade da ordem, ganhando essa runa e conseguindo usar um artefato, um item mágico que dá o poder de exorcismo, né, alinhado à ordem. Então isso foi uma coisa desenvolvida na mesa. Então tem gente que fala, mas e clérigo? Clérigo só vem a partir de mago? Não necessariamente, né? Clérigo ou paladino, isso tudo pode vir do jogo. A grande proposta nossa é que a partir dessas 3 classes estruturais você possa desenvolver personagens jogando. Desenvolva personagens jogando. Então esse é o objetivo do vídeo. A gente mostrar que a gente tem ali as 3 classes básicas e você pode desenvolver personagens jogando. E se você gostou, se inscreva no canal, deixe um joinha, compartilhe esse vídeo e, acima de tudo, comente, porque o nosso grande objetivo é trocar XP. Um abraço e até o próximo vídeo.